muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Lado A Podcast, seu podcast de rock e metal. Eu, Rodrigo Clark, aqui com Rafael Casoto. E com quem que a gente vai conversar hoje, Rodrigo? Cara, hoje a gente vai conversar com o Rogério Skylab. Posso falar de novo? Pode. Hoje a gente vai conversar com Rogério Skylab, rapaz. Ele que vai continuar fazendo música. Vai continuar fazendo música? Pô, né, cara? E Lencinho, grande voz aí do Circo Voador, há 22 anos aí no comando ali da comunicação, né, do Circo Voador, uma importantíssima casa aqui do Rio de Janeiro. Bora falar que o Circo Voador tem muito rock também presente na sua história, então tem muita coisa pra gente contar. E ao lado do Skylab, que já vive e ainda viverá muitas histórias no Circo Voador. O Skylab é cria do Circo Voador pra caramba, né? Talvez até mais do que os seus espectadores saibam, porque realmente a história do Skylab com o Circo vem desde a época do Rock Voador. Se você sabe pouco da história do Skylab, você está errado, tá? Resolve isso aí, porque, pô, na boa. Rogério Skylab, vai continuar fazendo música? Vou, né? É o jeito. Não há mais. A essa altura dos acontecimentos, não há outra coisa a fazer senão música. Bom demais. Ainda bem. Que bom. E, cara, essa música é uma parada que a primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, ele tá falando comigo pra caramba, mané, que porra é essa? Essa música é sensacional, assim. Eu acho que todo mundo que toca alguma coisa, já teve banda, tem banda e ouve essa música, fica assim, cara, como pode, né? Nenhuma experiência realmente individual. Como é que veio essa música assim? A minha primeira pergunta. Cara, você sabe o que aconteceu? Eu venho da época, o Lencinho deve saber muito bem, eu venho da época do Garage, sabe? Fez muito show no Garage, né? Na época que o Circo Voador era mais difícil de entrar. Então a gente fazia muito lá na Praça da Bandeira, do Garage. Ali começou bandas, Gangrena Gasosa começou ali, Zumbi do Mato, uma porrada de bandas grandes, né? Inclusive o próprio Los Hermanos começou ali também, fez um show ali, Planet Ramp, nossa, espetacular. E ali, rapaz, eu sou dessa geração que eu vi bandas nascerem e desaparecerem, sabe, cara? Porque é foda, né? Como é que você vai se manter, né, cara? Né? O mundo do underground cheio de dificuldades, né? Então, assim, era muito triste. Eu testemunhei o nascimento de bandas e o desaparecimento delas, a morte delas, né? Por uma questão de sobrevivência. Se pudessem, eu tenho certeza que eles estariam até hoje fazendo música, né, e tal. Mas perderam como se sustentar, né? Então, eu acho que a música, você vai continuar fazendo música, eu acho que eu canto principalmente para essa galera, entendeu? Como você, cercado de dificuldades, e como que você vai continuar afirmando cercado de dificuldades, e ainda assim você vai continuar fazendo música. Não, entendeu? o AJ espera na sua porta. Então essa música é uma música de uma geração, entendeu, cara? De bandas maravilhosas, alguns talentosíssimos músicos que deixaram para lá, né? Foram tentar outra coisa para poder sobreviver, né? E aí, acho que até que o Rogério traz uma coisa que, assim, apesar de serem bandas alternativas, algumas dessas bandas chegaram a ter algum reconhecimento, chegaram a gravar alguma coisa, apareceram em jornais, na época MTV, e acabaram sumindo, né? E é engraçado que ele fala que essa música é uma música para essa geração, mas como ela continua sendo muito forte nos shows, né? Como ela continua comunicando, né? Porque o Rafael já é de uma outra geração, mas ele ainda é tocado por essa música, pelo ofício de você fazer, pelo ofício de você viver de uma paixão, sabendo que essa paixão nem sempre vai ser de corresponder, né? Porque ela pode também te afundar, pode deixar em mais lençóis, pode, né? A persistência, né? Perseverança no ato de fazer música. Perseverança, exatamente. A ideia é essa. No mar de dificuldades, você perseverar e continuar fazendo música, né? Porque também você tem que ver, Lincinho, porque daquela época que eu estou me referindo, é a época das grandes gravadoras. Sim, todo mundo que almejava chegar lá e não conseguia. Hoje, a indústria, o mercado está um pouco diferente. Sim, né? Bastante. Né? Entendeu? Então, assim, era isso. Se você me perguntar qual era o meu grande sonho,
era participar do cast de uma grande gravadora. Porque eu tinha consciência de que se eu entrasse no cast de uma grande gravadora, eu não saía mais, entendeu? E o meu nome ia ficar tranquilo. O fato de não ter conseguido entrar, né, porque são milhões de fatores, milhões de motivos, né, você não conseguir entrar, isso te leva a esse momento de desespero, né? Que eu acho que essa música, você vai continuar falando, a música fala sobre isso, né? Vou falar um negócio aqui que aconteceu comigo. Eu tive um momento também de falei assim, cara, vou chutar o balde, vou deixar para lá e vou parar de fazer música. Porque eu vinha fazendo, e minhas músicas tinham um certo padrão. Aí, quando eu resolvi que eu não ia fazer mais isso e tal, eu me desfiz de várias camisas de banda, fui me desfazendo de coisas, essa vida acabou para mim. Só que é impossível você sair disso, é muito doloroso e você não tem como, é como você tirar um pedaço de você. Então, o que aconteceu foi que eu criei, olha que loucura, eu criei uma realidade alternativa na minha cabeça, eu criei uma outra banda, assim, sabe, fictícia, o nome se chamava Bigorna, era uma banda, assim, de punk rock, que era bem diferente das músicas que eu fazia, e eu comecei a fazer uma produção de outras músicas muito diferente do que eu já fazia. Então, quando eu gravei o meu primeiro disco, já tem um tempo, eu mesclei umas músicas que eram aquelas mais tradicionais com aquelas que eram mais jocosas, que eram essas músicas que surgiram para Bigorna, né, que são músicas como Só Me Resta o Rock and Roll, que é baseada numa música dos Mutantes até, e Katia Sá, e mais algumas outras também que vieram dessa época, que era uma época que eu criei para um alter ego. Interessante. Não, sim, e essa música ela passa justamente essa indagação, porque você não faz um curso de informática. Cara, isso é um negócio que eu ficava quando eu era garoto, comecei a tocar. Minha mãe falando que vai fazer outra coisa, vai perder tempo com isso, não vai conseguir nada com isso. Exatamente. Cara, exatamente. Acho que bate exatamente nessa figura responsável, essa figura paterna, materna, que vira pra você e fala, pô, mas... E vai trabalhando com... você tá tocando, mas e trabalho sério? O que você tá fazendo, né, cara? Quem nunca ouviu isso, né? Uma outra coisa que eu colocava também, tem uma frase que nunca ganhou dinheiro, muito pelo contrário. No início, você acaba gastando, tirando o teu bolso. No início, parece que para sempre, cara. No início, e dependendo do que a estrutura que você quer levar pro seu show, a forma que você quer fazer, você vai continuar gastando, e às vezes você vai estar ali quase empatando ou perdendo para fazer uma apresentação. Então, mas assim, é o papel dos pais, das mães fazerem isso, porque até a tia do John Lennon deu um violão para ele e falou, mas não pense que você vai ganhar dinheiro com isso, você vai ganhar vida com isso. É verdade. Então a lição que a gente tira é não escute seus pais. Não, mentira, brincadeira. Não, mas ali também é o outro também, né? O pai do Paul McCartney também que deu um trompete para ele, né? Queria que ele fosse trompetista, ele foi na loja, trocou por uma guitarra, um violão. Então, assim, ali ninguém queria muito e acabou todo mundo sendo. Tentaram pedir, continuaram fazendo música. Né? Sensacional. Agora, e tua principal influência, assim, é o punk rock. Tem muita letra tua, muita música sua, que é o punk rock, né? Eu vou te falar, talvez isso te surpreenda. A minha grande influência, da onde eu venho mesmo, não é da MPB, cara. Tem muito também. Sim. A MPB também é a fonte de tudo. Agora, só que o meu trabalho, ele tem uma especificidade. O meu trabalho, ele flerta com vários gêneros. É uma mistura absoluta, entendeu, cara? Então, assim, é complicado, né? É complicado. Por exemplo, o disco Skylab 5, ele faturou o Prêmio Claro de Música Independente, ele faturou o melhor disco de música popular. Olha que loucura. E o Skylab 5 certamente é talvez um dos meus discos mais rock and roll. Então, eu acho que já desde o início o crítico ficava sempre na dúvida em como se colocar naquele tipo de música. Até porque na mesma música tem isso, né? Matador de Passarinho é chorinho, rock. Perfeito. Bem lembrado. Sim. Isso mesmo. Teve uma vez também que o Skylab foi tocar lá no circo, aí a Solange, né, a companheira dele que cuida dos shows dele, né? Olha, vai ter uma participação no show do Skylab. Eu falei, legal, pô, quem que vai tocar? O Renan da Penha. Aí eu fiquei pensando, você é aqueles caras do Choque de Ordem, sabe? Eu falei, aqueles caras da van lá. Eu falei, aqueles caras e tal. Ela, não, é o Renan da Penha, do baile da Penha, baile da Gaiola e tal. Eu falei, E aí o Renan levou lá o equipamento dele, na hora ele fez lá, ele já tinha feito, mas ele apresentou uma produção de funk que ele fez usando como base a música do Skylab. O que
para mim, deixa muito claro isso, né? De como a obra do Rogério dialoga, assim, com diversas vertentes, com diversas... Sabe, eu vejo nas letras dele, na forma até dele compor... A gente está gravando isso aqui em Vila Isabel, né? Bairro da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro, e terra de Noel Rosa, né? Eu vejo muito Noel Rosa nas composições do Skylab, no jeito dele cantar, dele performar também. Esse cantor, quase uma coisa, às vezes, cantor de rádio, sabe? Eu vejo um pouco... Mas eu vejo, estou falando uma coisa. Você pode me chamar a atenção. Mas eu consigo ver um pouco dessa permissividade, né? De não ser... Porque o que eu acho que a gente teve sempre muita atriz aqui no Brasil era a necessidade do jornalista, do crítico musical de rotular. Ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, isso aqui é... Sabe? E aí, sei lá, eu brinco muito com a galera do Bulgaris, né? Porque tudo que eles lançam, os caras falam, não, porque eu não sei o que, do Tame Impala. Eu falei, cara, isso foi lá no primeiro álbum, no segundo álbum dos caras. Os caras já deixaram o Tame Impala pra trás um tempo, mas às vezes alguns jornalistas têm dificuldade de desassociar. Não, mas os caras são essa vertente, essa vertente. Como se a gente também, na nossa vida, né? Porque eu acho que o fazer a arte é você olhar para o mundo ao seu redor, para as influências que esse mundo ao redor traz para você. Então, pô, se você tem 20 anos, certas coisas vão bater para você de certa forma. Se você tem 30, se você tiver... E se você também não abrir assim sua cabeça de alguma forma para ver, acho que você fica meio parado ali, ó. Vou ficar ali parado, meio que... Você pode continuar fazendo música, mas você pode fazer... Por isso que quando você falou a história do alter ego aí, eu acho que às vezes é interessante, que às vezes você tá tanto num caminho, que às vezes quando você joga para outro caminho, você descobre uma coisa tão interessante quanto aquela que você estava fazendo e com mais possibilidades. E aí você começa a testar suas próprias possibilidades. Pô, cara, eu tenho esse caminho, mas eu posso... Uma vez o Lenine me falou uma coisa que eu gostei muito, que ele falou assim, cara, quando eu vou gravar um disco... assim, ele falou assim, eu tenho minha banda de estrada, eu gosto de estar na estrada com esses caras aqui, fazer som com esses caras na estrada. Mas quando eu vou gravar um disco, eu me considero meio que um pintor ali, uma pessoa que posso testar várias cores. Então eu quero chamar, sei lá, os caras do Nação Zumbi para tirar uma sonoridade, o Marco Suzano para tirar uma outra sonoridade. Ou seja, você também, a partir do momento que você desenvolve uma obra, você perceber que você pode pegar essa obra e brincar com ela, assim, né? Às vezes ficar preso só numa fórmula, por quê, né? Se você tem tantas maneiras de experimentar. Se você falou da mistura com funk, teve a participação do MC Gorila, né? Também. Pô, que é divertidíssima, assim. E o estilo, se a gente for rotular, é meio que um funk americano, né? Foi. E baseado numa música famosa do MC Gorila, que é justamente Sujou Meu Pau Foi de Cocô, né? E aquilo ali eu achava maravilhosa. Ele é um vozeirão, né, cara? Um grande cantor. Sim. Um grande cantor. Sim. Só que o problema do Gorila é que ele direciona pro humor o tempo todo. Sim. Né? Então é uma música ligada ao humor, né? Mas, assim... Essa frase, Sujou Meu Pau Foi de Cocô, é tão bonita que eu falei para ele, cara, você com uma frase construiu a sua obra, entendeu? Eu acho que ele, com aquela frase ele construiu uma obra inteira, entendeu, cara? Porque tudo vai é como se fosse um planeta, as outras músicas são satélites girando em torno dessa frase. Não é nem de uma música, de uma frase. Sensacional, cara. E essa parceria foi realmente uma coisa inusitada, não esperava. Tem alguma parceria que você não fez na vida, assim, que você gostaria de ter feito? Tantas, pelo amor de Deus. Então cita algumas pra gente. Nossa, eu citaria pessoas que, por exemplo, eu amo, né? Por exemplo, Caetano Veloso, por exemplo. Eu gostaria de ter feito uma parceria com ele, né? Enfim, Tom Jobim. As parcerias são pessoas que eu gosto, né, cara? São pessoas que eu gosto. Sim. Grandes talentos. O Tom Jobim é um cara conhecedor profundo de música, né? Realmente. E eu fiz... E uma outra característica, eu faço muitas músicas em diálogo com outras que já existem, né? Então, por exemplo... o Matador de Passarinho vem num diálogo direto com a música do Chico Buarque chamado Passaredo, né? Que o homem vem aí, né? Só que esse homem sou eu que por exemplo, o Tom Jobim tem a música Sabiá, que é uma música linda, né? E que desde está na minha memória, desde criança, essa música maravilhosa, defendeu essa música num festival em 68, né? Essa música ficou na minha cabeça, eu construí uma outra música em diálogo direto com essa daí, que é Vou, 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 né?
eu não sei dizer volta, eu não sei dizer volta, eu não sei dizer volta. Entendeu? Que é um diálogo direto com a música sabiado. Então tem muito isso, sabe? Às vezes a minha inspiração não é um acontecimento, às vezes a minha inspiração é uma outra obra. É uma outra obra, mas isso é do caramba, cara. Isso é do caramba. E tem músicas que surgiram de acontecimentos também? Muito raro. A do Mictório foi uma briga mesmo? Meu trabalho não é muito biográfico, não. Entendeu? De biografia. É isso que eu quero dizer. Valorizo muito a biografia, não. O trabalho é isso. Eu flerto muito com as outras músicas e, através daí, eu estabeleço um diálogo com elas, entendeu? Isso é legal. Acho, mas é só uma dúvida aqui. Mas você acha que você, na hora de compor, você bebe só de outras músicas? Ou acaba que outras artes, sei lá, um filme que você vê, um livro que você lê, também bate uma onda aí? Também. É porque eu tenho, Lencinho, eu tenho uma certa, assim, implicância com essa ideia de que você possa fazer algo do zero. Eu também tenho, cara. Você não faz nada do zero. Você vai fazer a partir de outras coisas que já existem. Você sabe que uma coisa que eu fico meio chateado, decepcionado com essas cinebiografias ou com essas séries sobre personagens. Pessoas, tipo, a gente estava até antes de gravar falando sobre o personagem do Chaves, né, do Roberto Bolanhos. E aí, às vezes, quando as pessoas vão fazer séries, né, sobre essas pessoas, geralmente assim, o cara olha pro nada. Nossa, eu tive uma ideia genial. Que foi o que aconteceu na série do Sem Querer Querendo, né? Então, assim, e outros, assim, se você pegar cinebiografias de músicos e tal, é como se a pessoa tivesse medo de explicitar a referência. Sim. Na série do X-Perigo tem uma cena que é fantástica, mas é uma só, ela é bem rapidinho, que quase ninguém deve ter. Eu não sei se você vai botar um cinzeiro ou uma xícara, vai pôr em algum lugar, e é um livro sobre o Charlie Chaplin. Porque é óbvio que o cara que faz o Chaves, ele se inspirava naquela época no Charlie Chaplin, no Buster Keaton, né? Em Gordo e Magro, né? Outros tipos de outros humores que influenciavam aquela linguagem direta do Chaves. Então, e isso não diminui a genialidade do cara ter criado o personagem Chaves, Chapolin Colorado, aqueles outros todos que ele criou. O cara é genial, mas ele teve que buscar uma inspiração, né? É igual quando você conversa com o fã, a gente tá falando aqui também, antes de gravar do Guerra nas Estrelas, né, do Star Wars, porque parece que o presidente Wagner Moura vai dublar um personagem. E aí, assim, se você conversa com o George Lucas sobre o primeiro filme, ele fala, cara, eu assistia Akira Kurosawa, eu assistia Os Faroestes do Sérgio Leone. Aquele tipo de linguagem inspirou ele fazer. Ele conseguiu criar uma coisa que se tornou um grande fenômeno cultural através de inspirações que ele assume. Então, você assumir o que você está lendo, o que você está vendo, de onde você está pegando a fonte, não significa que você... Claro, se você fizer uma cópia descarada, aí bem, você é um plagiador, mas você assumir aquilo que te inspira, assumir de onde veio aquela inspiração, pô, eu acho até que tem uma beleza nisso, né, cara? Até uma... Porque é isso, essa coisa do... E aí é por isso que os caras falou assim, eu tenho essa implicância, porque é isso, às vezes eu vejo muitas cinebiografias, essas séries sobre personagens que foram de fato geniais, mas geralmente na hora ali, por uma questão até, sei lá, que a família que libera, sei lá, quem libera isso, mas é sempre isso, cara. Opa, eu tive uma ideia genial. Não é assim que as ideias, geralmente as ideias geniais vêm. E você sabe que eu coloquei isso como tema de uma música minha, tá no disco Cosmos, que essa música, o título da música, essa música já existe. Eu falo, porque eu não sei, e de fato eu não sei precisar qual é a música, mas o fato é que eu sei que eu estou trabalhando num campo que já está em algum lugar. Já sensacional. Sensacional. Eu ia te perguntar, mas Buceta Bradesco foi um negócio da internet, né? A Buceta Bradesco foi aquele rapaz, coitado, que ele teve um problema, de AVC. Qual o nome dele? Muito famoso. O Pirula. Pirula. Você lembra do Pirula? Sim. O Pirula teve problema de AVC, teve um problema grave, está se recuperando. Sim. Mas o Pirula, ele escrevia muito na internet e ele um dia falou, porra, como é que é?
Não, Buceta Bradesco, porque estava puto com o Bradesco por alguma coisa, estava uma fila lá, alguma coisa, não é? E eu achei essa expressão, Buceta Bradesco, espetacular. Alguém comentou, isso parece nome de música do Rogério Skylab, a gente marcou, né? Exato, falou isso. Aí eu falei, porra, agora eu vou ser obrigado a fazer. É muito bom, E cara. fiz, né? Olha, Enfim, pessoal, né? então você sabe que se você tiver uma ideia aí que você queira que vire música, você Marca. marca o Rogério Skylab na Vai internet. E quem Pode sabe? virar. Sensacional. Eu gosto muito também de música para paralítico. Cara, a primeira vez que eu ouvi, caraca, uma punkzão maneira. Punk é rápido, né? É rápido. E música... A letra pra quem toma um tiro, porrada na cabeça. É muito bom, cara. Muito bom. A primeira vez que eu vi um show do Rogério Skylab, eu fiquei assustado. É um hardcore. Né? Não, é um hardcore. Eu fiquei assustado pela energia, cara. É muito maneiro ver ele cantando, porque uma hora ele tá no microfone, outra hora ele tá dançando, tá indo pra lá, tá indo pra cá. Caraca, É isso que eu ia falar. Eu acho também que o show do Rogério é um show que valoriza muito os músicos que te acompanham, né, cara? Sim. Eu acho que você dá muito momento pra eles brilharem. Até queria saber um pouco como é que é isso, cara. Você sabe, isso é uma coisa interessante. Eu estava pensando outro dia isso. Eu teria muita dificuldade, e já tive dificuldade, de pegar um músico que vem, por exemplo, do metal, que está acostumado àquela pegada do metal, tocar comigo. Teria... E eu, de fato, eu tive dificuldade com esse rapaz, né? Porque a minha música... ela precisa da maleabilidade do músico, né? Como que um cara que vem do metal vai tocar um... Até pode, mas é mais complicado, mais reto, né? Mais técnico, né? Então, para mim, o músico que toca comigo, eu preciso que ele possa tocar vários... versatilidade. Total. Não, e a gente percebe isso na execução do show, sabe? Não tem uma marcação. Tem, óbvio, que tem a prática do show, uma constante que faz você entender os momentos, mas você vê essa coisa muito... Quase que... Desculpe. Quase um improviso jazzístico em algum momento, por parte dos músicos, assim. Isso que dá um barato. Pior que eu entendo tudo, exatamente o que o Rogério tá falando, porque eu tive um cover de Amy House e o meu batera, um dos bateras que a gente tinha, assim, um fazia sub pro outro, um dos bateras era do metal. E a cantora falava muito, nossa, quando esse menino toca, as músicas ficam muito duras, ficam muito retas, não tem swing. Eu preciso daquele swing. Ele metal. Aquele batera acostumado a tocar picado, assim, e fazer coisas muito técnicas, mas perdia aquele molejo. Isso aí. Cara, eu falei, e nos seus shows, as músicas não são fáceis. Não, e como ele falou, lembrou do Matador de Passarinho, que é justamente isso mesmo. A ideia essa. O Matador de Passarinho eu compus pensando num chorinho e transformar o chorinho num rock pesado. E aí se você tem um cara do metal, na hora do chorinho ele vai capar. E com o passar do tempo, o Matador de Passarinho foi se transformando e entrou até um pouco do reggae. Entendeu? Então tem essas três possibilidades. Chorinho, reggae e rock mesmo pesado. E as músicas não são fáceis, cara. A galera que acha que as músicas musicais são fáceis... a gente veio junto, eu falei, cara... vou te mostrar as músicas e as viradas, tudo ali, muita camada, muito efeito. Realmente... E voltando no... Você vai continuar fazendo música, você sempre toca ela no final, né? Sim. E a galera sempre sobe no palco e faz aquela festa. Já é um combinado, né? Isso é combinado, mas é um combinado espontâneo, porque em nenhum momento eu planejei isso. Sim. Não, isso começou a acontecer, as pessoas subiram no palco e falei, bom... Diante disso, eu sou obrigado a deixar ela por último. Não tem como, né? Você não vai atrapalhar, pô. Porque assim, é bonito, né, pra quem vê. Mas é difícil pra quem faz. Eu fico imaginando, não ensino lá pra tirar a galera depois. Não, a gente quando os caras vão falar no circo assim... Aí o guarda de segurança já sabe, né? Vai ter aquela música? Aí tu fala pro chefe da segurança, sempre vai ter aquela música. Sempre vai. Mas é a última. Mas vamos ver no setlist. Mas aí não tem setlist. Então a gente vai ter que esperar os acordes começar, mas aí a gente vai ver no tempo do show, já posiciona. Mas assim, na verdade também não é para hostilizar o público, né? Pra deixar isso claro. É muito mais para proteger os equipamentos. Porque se deixar, a galera sobe na bateria, tá pisando no pedal do cara lá e tal. Então os seguranças ficam ali estrategicamente para... Agora, no último show, no circo, recentemente, eu cantei a última, como você vai continuar fazendo música, eu saí e começou a tocar, né? Aí, para mim, aconteceu o ideal para mim. Quando eu fui entrar no palco para cantar a música,
Já tinha tanta gente que os caras me falaram assim... Tchau. Peraí que eu vou chamar meu Uber. E eles ficam cantando, né? A música pega aí, ficam cantando. Estão cantando um grande karaokê aberto ali. Eles caem já lá na porta, já de bar. Não, mas foi legal mesmo. É porque acho que é muito... Sei lá, acho que é muito legal quando você consegue ver essa comunhão, né, do público com o Rogério. Assim, e eu acho que isso tem acontecido muito nos últimos anos com o Rogério. Assim, a galera vai numa comunhão, um show que as pessoas cantam as músicas, as pessoas esperam alguns determinados momentos e também que se permita conhecer, a permitir também que o Rogério mexa no setlist da forma que ele acha conveniente. Né? Aquele público que não tocou. Acho que alguns shows do Circo, por exemplo, Matador de Passarinho não estava no setlist, e tudo bem, por exemplo, só para dizer uma música que, sabe, às vezes a pessoa fica, olha, mas o cara tem que... Essa coisa do tem que pode ser perigoso. Agora, o Matador de Passarinho é uma coisa muito curiosa, porque o Matador de Passarinho é uma das minhas primeiras músicas, né? Mas eu vou te dizer, cara, até hoje eu canto essa música muitas vezes, sabe? Sim, imagino. E o público pega fogo nessa música. É muito curioso. Não, mas é uma das primeiras músicas. Mas eu lembro, por exemplo, foi uma música que eu ouvia antigamente a revista Trip vinha com os CDs. E aí teve uma vez que foi um CD do CEP 20.000 que tinha essa música, sabe? E aí eu tava na transição de adolescente para adulto, assim, eu ficava pirado. Eu ouvindo Matador. Você foi muito do CEP 20.000? Foi um pouco. Assim, eu fui fanzineiro. Eu fiz fanzine de 1998 até 2010. Então, uma das coisas de fanzineiro acaba que você vai lá, ainda mais quando era mais jovem, 18, 19 anos, sabe? Pô, eu quero conhecer o Chacal, quero conhecer os Alves, quero conhecer essa galera e tal. Que faziam fanzine nos anos 70, 80, né? Então você tinha um pouco essa coisa de você ter esses caras um pouco como... Porque o CEP fez 40 anos, eu acho que foram 40 anos. Acho que foi, o CEP logo depois do circo. E me chamaram, me apresentei, né? Pô, legal pra caramba. Eu sou muito ligado ao CEP 20.000. Eu acho que o CEP 20.000 faz parte da Constituição Skylab, entendeu, cara? Tem muito show lá. E aí geralmente eu via muito seu nome lá na época que a gente tinha... Porque é isso, né? CEP 20.000 era uma coisa que volta e meia estava nos cadernos de cultura, impresso. Aí o Rogério sempre estava ali meio que na escalação, né, dos poetas. Mas, Rogério, nesse momento que a galera sobe aí, não dá um... Pô, não tem os fãs muito inflamados, não dá um certo receio, você sabe, não? Isso é uma coisa curiosa, porque talvez seja um pouco diferente de outras bandas de metal, que talvez sejam até mais... Não sei, talvez Matanza seja um pouco mais violento, né? Mas eu vejo um profundo respeito do público comigo, sabe, cara? Houve momentos no Circo Voador, por exemplo, outros shows, que eu estou cantando, Você Vai Continuar Fazendo Música, eles não entraram. Eles entraram na metade da música. E aí não tem jeito. Aí eu tenho que cantar junto com eles. E eles foram, me levantaram. Eu tava nisso daí. Eu tava nisso daí. Foi seu aniversário, eu acho. Cuidado, vai machucar. Não machuca. Corta... Eles têm um total respeito, um cuidado na hora de me levantar. Entendeu? Não é aquela violência. Normalmente. É que eu ia falar assim, corta nesse mesmo momento, lá no fundo do Circo Voador com a Solange pegando meu braço. Agora que vão quebrar ele todo. Porque não é violência, eu digo assim, mais o fã tá inflamado, de repente, tá inflamado, e acaba... mas eles têm muita, eu percebo, eles cara, cuidado, muito cuidado, cara. Que na verdade também, né, eu acho que assim, porque assim, uma ou duas pessoas mais inflamadas sempre vai ter, né? A gente acabou de ter Dead Fish lá no Circo Voador, teve alguém mais inflamado, sempre agitado, mais inflamado. Mas eu acho também que é o seguinte, você tá todo mundo meio que numa vibe, vamos colocar assim, que ninguém tá indo muito além do limite. Então, eu acho que alguém que tá pensando em um pouco mais além do limite vai ficar meio constrangido. Fala, pô, tá todo mundo aqui de boa, eu vou dar uma de... Sabe? E aí, eu acho também que é isso. Como tem muito respeito também pelo Rogério, ou para outros, vamos colocar outros artistas que fazem esse tipo de coisa, por exemplo, para citar um exemplo, Jorge Benjoli encerrava o show no Circo Voador sempre com um monte de mulher em volta, cantando gostosa, ela é gostosa, um misto de gostosa com... Era isso, era meia hora disso. Palco cheio de mulher. E você nunca viu alguém chegar e, sei lá, uma banda do Jorge Benjoli, ou pode falar uma grande merda, né? Tipo, termo. Não, isso aí não acontece nem no show de metal. Mas eu digo assim, porque esse negócio de invadirem o palco é um negócio que eu só vejo. Não, eu já vi uma vez lá um rapaz... Subir todo mundo assim, cara, parece Zumbilândia. Não sei se o Rogério vai se incomodar, mas uma vez teve um show no circo que o cara no meio do show subiu e deu literalmente uma patolada lá no... Eu lembro disso, eu ia pontuar isso. Ele parou e falou, cara,
Ficou bolado e também foi didático. Falou, olha, a gente tem um combinado, né? Tem uma hora que a hora de vocês não é subirem. bagunça, não. Sabe? Não é, você não tá... A gente tá... Pô, tô aqui vim apresentar meu trabalho. Você consegue lembrar desse show, Rogério? Me lembro. Eu lembro, eu tava lá Esse na rapaz, frente. O cara subiu. E quem botar a mão no meu pau, não foi isso? Sim. E eu falei que sai fora. Porque o meu show, ele é muito... Você deve ter reparado, eu fico muito concentrado. Sim. Porque é uma coisa de memória, porra. É muito texto, é muita letra, o show é grande. Então, eu preciso da concentração. Se ninguém ficar fazendo, aí me desconcentra totalmente, cara, entendeu? Isso aí, cara? você não fica lendo letrinha, não. É tudo na cabeça. Não, tudo na cabeça. Agora, já aconteceu também... Já aconteceu uma coisa, e isso aí foi lá no Sesc, Avenida Paulista, lá em São Paulo. Eu estava cantando uma música, bem no início, uma música Édipo, que é uma música densa, intensa, né? Eu me concentrando, né? E aí um viadinho lá no palco joga um cigarro. Pô, nada a ver. Bate um cigarro na minha cara. Quando eu tô cantando a música do cigarro, tá tudo bem, cara. O cigarro passou na minha cara, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas ali, naquela música absolutamente densa, porra, não cabe, né, cara? Não cabe. Aí, quando terminou, eu dei um esporro legal. Sim. Um esporro, claro, assim, porra, se continuar essa porra, eu paro o show aqui, não faço mais... E eles compreenderam que não tinha nada a ver, não era a hora ali. Porque... Você reparou que no show tem momentos diferenciados completamente. Porque assim, quando lá no Circo, eu lembro que o Rogério falou, chamou a atenção desse rapaz, e é isso que é legal, porque não é um. Desculpe aí, mas assim, não é um artista dando piti. Assim. O do cigarro foi no Sesc de Avenida Não, Paulista. Agora você voltou para Patolada. Eu voltei para Patolada. Assim, é isso. É porque a gente volta tudo ao que ele falou, do carinho que o público tem com ele. Né? A ponto de, assim, já ser um combinado, que não é um ritual que a gente vai fazer junto. Vamos curtir esse barato aqui junto. Isso é a palavra fundamental. É isso, que a gente faz um show, um ritual. Vocês vão curtir essa parada junto. Então, a partir do momento que uma pessoa quebrou ali aquela coisa, aquele andamento, quando o Rogério chama a atenção, não tem aquela coisa de olhar assim, cara, esse artista aí é cheio de marra, pô, o cara reclama de tudo. Não, é compreendido. O sujeito que é um desavisado, né? Exatamente. A pessoa que está ali equivocada naquele momento. E ele ficou sozinho na situação, porque o público sabe. Exatamente. Não, na verdade, o Rogério chama atenção e fica as pessoas vão dando um passo para trás, o cara fica vendo. E, pô, aí tu vai fazer isso. Quem gosta de ser esse cara no show? Vocês sabem, pô. O bundão ali, todo mundo. Pô, ninguém quer ser o bundão da parada, né, cara? Então tu vai lá e, pô, fica na moral aí, cara. Vai ter um momento de tu fazer a tua história, vai se divertir, vai ouvir a música. Quer falar? Tem alguma música que não pode faltar no setlist? Várias. Não, mas da sua parte. Tem uma que você prefere? Essa aqui? Não, várias que eu não tiro. Eu não tiro, mas não tiro mesmo, não tiro. Tem algumas que eu mexo. Tem alguma que já enjoou? Cara, se eu canto até hoje é porque não enjoou. Por exemplo, Carrocinha de Cachorro Quente. Não tem como essa tirar. Galera fala é junto, impossível né? tirar essa música. A galera canta sozinha. Porque eles cantam com uma intensidade junto comigo, cara, entendeu? Eu não preciso nem... Eu falo, mas eu não precisava nem falar que eles cantariam juntos, entendeu? Então tem músicas que eu não tiro, né? Você vai continuar fazendo música, eu não tiro. Cigarro, eu não vou tirar o cigarro nunca, né? Porque fazem parte da identidade do Skylab e do show. Roubaram ali, meu pau. entendeu? Agora, tem músicas... Roubaram meu pau é raro eu tirar. Já teve show que não teve... Pode ser que eu tenha tirado, mas é muito raro tirar, entendeu? Agora, tem outras músicas que eu tiro. Entendeu? Então, o meu show tem essa estrutura. Algumas são imexíveis, não mexo. E outras eu mexo. Entendeu? Porque senão vai ficar igual. O meu show não é igual. Rogério, você falou no começo da entrevista que essa questão de assinar com uma gravadora e tal, isso realmente era necessário. É porque hoje em dia as pessoas não... Hoje em dia é outra coisa. Hoje em dia é outra coisa. Eu estou falando do início dos anos 80. Sim, mas eu conheci o seu trabalho vendo uma entrevista uma de várias entrevistas no Jô Soares. Falei, cara, esse cara é uma grande estrela, né? Então, sabe, talvez essa questão da gravadora seja só um detalhe, porque tem um público fiel, tem uma galera apaixonada pela obra, tem muita procura, né, pelos shows.
e aparições. E o Jô Soares era muito apaixonado pelo meu trabalho, sabe? Ao ponto dele ter ido. Ele foi no Centro Cultural São Paulo, ele sentou naquela arquibancada de horrorosa, de cimento, tadinho, ele lá, gordo já, né? Quer dizer, o Jô Soares era apaixonado, ao ponto do decálogo, porque o último disco, eu acho que já ele morreu, mas o decálogo do Skylab 1 ao Skylab 10, todos eles eu lancei no programa do Jô. Então, você vê por aí. Eu fui umas 10 vezes no programa do Jô, entendeu, cara? E chegou um ponto que teve um dia, que eu acho que foi a morte, coincidiu com a morte do Roberto Marinho. Coincidiu com a morte do Roberto Marinho. Eu fiz todos os blocos. Todos. Isso nunca mais vou me esquecer. Eu fiz todos os blocos, né? Porque tinha 3 blocos, não é isso? Era de... às vezes, e aí cada bloco era uma atração. Exatamente. Às vezes, quando eu conhecia Caetano, Veloso e tal, ele ficava com 2 blocos, né? Nesse dia, eu fiz os 3 blocos. Eu fiz o programa todo. Foi foda. Legal. E, Rogério, assim, eu talvez seja o mais novo aqui da mesa e eu conheci esse trabalho. Acho que eu devia ter uns 15, 16 anos. E uma coisa que me marcou muito foi, essa música tem a palavra cu, né? Falei, caraca, uma música com a palavra cu. Até então eu nunca tinha ouvido, né? E isso é muito comum no rap, no americano, tudo, mas aqui no Brasil isso é muito raro, né? A não ser no funk. Sim. Mas ainda assim, a gente fala um cu, assim, explicitamente. Ainda mais naquela época, talvez. Não sei hoje em dia, né? Que fala, né? Não, o mega proibidão talvez, né? O mega proibidaço, assim, tudo bem. Mas não ia pra rádio, né? Vamos colocar assim. Eu passei esse Réveillon ali em Quintino, tava tendo uma festa do lado que eu acho que eu ouvi bastante cu ali, mas isso aí... Cu voando pra tudo que é lado. Isso aí é do mega proibidão. Falando de músicas que vão, assim, pra mídia, enfim, né? O Jô Soares foi um grande responsável também por te levar pra grande mídia. Mas, e a primeira música foi Carrocinha de Cachorro Quente, né? E quando eu ouvi aquilo, eu falei, caraca, que construção diferente, né? E, tá rolando aqui uns negócios, né? Buceta, cu, não sei o quê. Eu falei, muito interessante isso aqui. Rafael Menino ficou impressionado. Eu fiquei, caraca, meu irmão, uma música falando isso aqui tudo, calma aí. E aí... Abaixando o volume, né, pros pais não verem. Não, peraí, abaixa isso aí, deixa abaixo. Não, e aí, o que eu ia te perguntar é o seguinte... muita gente vê o seu trabalho como humor, justamente por retratar essas coisas, né? Porque é isso que eu falo. Às vezes o erotismo acaba caindo no risível, né? É rir, né? E aí você cai no risível. E quando eu faço essas músicas, eu faço com a maior seriedade possível. Ao ponto de ter meu trabalho discográfico são projetos. Um dos projetos é esse. É a trilogia do Cu. Né? O primeiro disco é O Rei do Cu, o segundo disco é Nas Portas do Cu e o terceiro disco é Crítica da Faculdade do Cu. Entendeu? Então, são discos todos voltados ao mesmo tema, o tema do cu. Entendeu? Que é um tema seríssimo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte... O Brasil, isso eu quero dizer, por influência da igreja, isso eu venho falando já há algum tempo, por influência da igreja, na colonização desse país e tal, o nosso país, ele, apesar de, aparentemente, a gente ter essa questão da nudez, da praia, dessas coisas todas, carnaval, essas coisas todas, os códigos morais aqui nesse país são muito fortes, entendeu? Em função da igreja, do papel da igreja na colonização do país. Então, daí a importância, que eu sempre digo, do funk, desse proibidão. O funk tem uma importância grande, enorme, entendeu? Justamente porque ele aborda temas que, na cultura brasileira, são meio tabus, né? Vamos pegar, eu sempre gosto de falar isso, Caetano Veloso. Caetano Veloso tem uma linguagem libertária, né? A obra dele é gigantesca e é um cara progressista, não vou falar liberal, mas assim, ele, enfim, é libertário na sua linguagem. Mas quando entra no campo do erotismo, é complicado. Entendeu? Então, eu estou falando Caetano Veloso, eu posso falar de qualquer um da alta literatura, Guimarães Rosa, Drummond, quem você quiser. Quando entra no campo do erotismo, é um
problema, entendeu, cara? É um problema. Então, eu acho que todas as vezes que tentou se falar com absoluta, de forma explícita sobre todas essas palavras de baixo calão, cu, buceta e tal, sempre a cultura sempre buscou uma espécie de censurar uma coisa dessa. Daí a importância do funk. O funk tem uma importância grande, porque o funk vai contra essa ideia elitista da cultura brasileira de base religiosa. Sim. De base religiosa, entendeu? Então, o funk tem uma importância imensa. Sempre. Eu sempre vou valorizar o funk. Interessante, entendeu? Cara. Muito interessante esse posicionamento. É muito difícil você pegar... Pega Chico Buarque. Chico Buarque fala sobre erotismo, mas numa forma muito... Ele não vai... De todas as maneiras de... Alceu Valença, né? Morena Tropicana, né? Mas o Djavan já mergulha de uma forma que talvez seja velada, mas ele fala... que só não ouve que não quer. Quando ele fala não, assim... Mas o problema é o velado. Porque assim, o problema é o velado. Esse é o problema. Quando o Chico Buarque está falando de todas as maneiras, é isso, de todas as maneiras, mas velado. É de todas as maneiras, não tem, viram aqui, não sei o que, faço isso, o funk não, o funk ele trabalha a explicitude e trabalha num ambiente onde o sexo também reina, porque é isso, as pessoas, você discutir o erotismo, você trazer as palavras também, se você falar de cu, de pau, de buceta, você pode estar falando de prazer, mas também você pode estar falando, mesmo quando você fala de prazer, você está falando também de coisas que são... A gente, por exemplo, tem altos índices de jovens grávidas em comunidade. Então, você também começa a trazer reflexos a partir disso. Você começa a falar também de DST, você começa a falar de HIV, você começa a trazer coisas. No caso porque quanto menos você fala... Por que é tão perigoso? Assim, você tem uma ala de políticos aí que defende que a gente não pode falar de ensino sexual em escola. Assim, por que não? Por que não? Se você tem um alto índice de jovens que ficam grávidas, sabe? Porque não sabem usar os métodos, né, para se proteger, né? Os próprios rapazes também não são informados sobre isso. A gente, né, eu acho que talvez o Rafael menos, mas a gente viveu muita coisa relacionada a HIV, né? A onda da HIV, o medo da AIDS. A gente viu os primeiros filmes que foram feitos sobre isso, Filadélfia, lá do Tom Hanks e tal, não sei o quê. Você tem uma geração que praticamente já esqueceu o perigo. Sim. Sabe? E você vê índices de HIV aumentando. Né? Então, assim, quando você não quer falar de pau, de cu, de buceta, você não quer realmente falar sobre isso, você também pode estar deixando de falar de coisas muito sérias, né? Então, isso é muito legal. E o Lencinho, ele é uma pessoa extremamente politizada. Sim. Mas quando eu falo do sexo, eu estou fugindo da política. Eu acho que não. Não, você sabe por quê? Eu evito... Porque a tua colocação é perfeita. E a politização dessa questão é muito importante. Mas eu trabalho mais com a questão do desejo. Sim. Entendeu? E quando você fala do desejo, você não vai nunca assumir essas posições... pelo menos na composição, eu como cidadão, tudo isso que você falou é fundamental, entendeu? Mas na questão da composição, da arte, a última coisa que eu estou pensando é essas colocações. Não, mas olha só. Eu estou falando da loucura mesmo. Não, mas quando você ultrapassa, quando você consegue falar essas coisas, porque assim, é isso, o seu eu lírico vai buscar o desejo, o prazer, o orgasmo, o encontro, sabe? Mas ao mesmo tempo que esses temas são trabalhados, consequentemente, outros que estão em torno dele acabam sendo... Sabe o que eu acho interessante aqui? O fato do funk... Eu estava pensando no funk aqui, essa função social do funk. Que coisa maravilhosa isso. Isso é legal demais. Porque muitas vezes o Michel Foucault não chega pra galera, mas o funk chega, cara. O Michel Foucault tem uma trilogia... Tem que ser o Michel Foucault. Não. Bom demais essa, caralho. Maravilhoso. Michel Foucault. É isso. Ele tem uma trilogia chamada História da Sexualidade, né? Que traz, assim... Michel Foucault. O filósofo Michel Foucault tem essa trilogia que fala, assim, sobre as origens disso tudo ser um tabu, da gente ter isso muito latente, né, no desejo da pessoa. Todo mundo tem tesão, mas as pessoas não falam sobre isso. Isso acaba sendo uma coisa muito tradicional, muito fechada, né? E aí acaba que casamentos se desfazem por causa disso, porque as pessoas não falam sobre isso, porque elas acabam
guardando, né? Porque não pode falar, isso é muito... E na verdade, quando essas palavras são usadas, a gente começou falando da carrocinha do cachorro-quente, fala do cu, e não é num sentido sexual, tá falando que o cara tá lá servindo o cachorro-quente, mas ele coça o cu com a mão lá e vai servir o cachorro-quente. Não tem uma questão sexual. Mas tem outras músicas que tem. Aquela que você fala que do nada tá ali de pau duro. Né? Porra, não tô a fim de mijar. E sabia que essa é a música de... Se você me perguntar... O meu repertório é muito extenso, é muito grande. Se você perguntar qual é a música mais ouvida, é essa daí. É essa daí. Ela tá no primeiro lá no Spotify. Pelo menos no Spotify. E tem umas... Você não canta mais ela, né? Raramente eu canto. Porque, sei lá, eu crio uma implicância com ela. Às vezes eu canto. Eu nunca já fui em 6 shows de Skylab, eu nunca vi você cantando. Ele já não estava com tesão no pau duro. Mas essa música é boa, né, cara? Porque ela tem uma pegada de soul, sim, sim. É muito boa. Doutor, me explica. Mas quero retomar isso que você estava falando. Então, por exemplo, você vai pegar... Você falou em Foucault, que é gigantesco, mas eu vou falar de um outro, Georges Bataille. Georges Bataille é um filósofo francês, não é? E também escreveu literatura, e a literatura dele está intimamente ligada à filosofia dele. Cara, a literatura dele você nunca poderia abordar aquele tema que ele aborda no Brasil. Não tem nenhum escritor. Você pode pensar, tem Nelson Rodrigues. Não. Nada. Porque ali é pura loucura. Não tem nada de política. Ali não tem nada de política. Ideologia política, isso que você acabou de falar, está eliminado. Muito pelo contrário. Ele vai, por exemplo, valorizar a traição. A traição como... Traição não no sentido sexual, não. A traição mesmo no sentido... politicamente, você traiu uma pessoa. A ideia de traição, para ele, é de uma importância muito grande. É um dos temas de um romance dele, entendeu? Então, assim, cara, a liberdade com a qual... Mas por quê? Porque a França, você falou Foucault, porque a França é um país, é um Estado laico. A França é um Estado laico. Sim. Essa é a diferença, entendeu, cara? Aqui não. Nós temos um fundo religioso. Quando você estava falando aí, porque as pessoas não conversam, não falam sobre isso e tal, estava justamente pensando nisso. Falei, cara, as pessoas não conversam, não tocam nisso, porque é uma religião, é criado com... Até ateu aqui no Brasil tem um fundo religioso, uma moral, uma culpa cristã, né? Até o ateu aqui carrega uma culpa cristã. É verdade. A gente é criado com essa forma de... Sabe, não pode. E quando eu falo no cu, às vezes, eu sou uma pessoa que vou em qualquer lugar. Por exemplo, eu já me apresentei várias vezes num programa do Danilo Gentili, que politicamente é completamente diferente de mim. Mas, assim, eu vou em qualquer lugar, quero apresentar minha música. Sim. E ali eu percebo, né, quando eu falo nessas questões do cu e tal, como que cai no risível. Sim. O riso. Porque o riso é uma forma de... disfarçar um nervosismo. É uma forma de... O riso é terrível, entendeu? Porque, imagina, vamos pensar. Vamos supor você fazer um sexo na cama, violentamente e tal. Você vai rir. Não vai rir. Fudeu. Rio fudeu, camarada. O riso não pode estar ali. Pelo contrário, né? Rio não fudeu. Rio não fudeu. O Georges Bataille falava isso. O erotismo é o campo do sagrado. Não é o campo do risível, não. É o campo do sagrado. Então você não pode, por exemplo, estar fudendo ali e rir. Se você rir, acabou, cara. Acabou tesão, acabou tudo, cara. Exatamente. Pô, não é? Maneiro. Alguém já riu o Skylab no momento com você? Conta aí. Ó, essa questão de termos, né? A gente fala cu, buceta. Cara, buceta é uma palavra que foi transmutada, né? Nos escritos originais do Machado de Assis, por exemplo, ele fala de buceta de Pandora, buceta significando caixa. E aí esse termo perdeu esse sentido e hoje significa órgão sexual feminino e tal. Acabou sendo uma palavra... Eu acho até que em Portugal buceta tem um outro sentido, né? Eu acho. Não sei. Eu acho. Não sei, mas assim... As pessoas têm uma certa ônibus, não? É ônibus, não é? Ou eu tô viajando? É correr em espanhol. Correr no autobus. Correr significa transar, mas não tem nada a ver com isso. Não, porque ele falou de buceta, acho que é ônibus, né? Ou eu tô viajando? Ou é bicha que é fila, sei lá, tem um negócio assim diferente, né?
Você que souber, deixa nos comentários aí o que é. Você tem outros idiomas. Porque para mim, você era bolsa pequena. Pequena para eles. Mas continue isso. Tipo, punheta, né? Mas continue esse desenvolvimento. Não, só estava apontando assim, essa transmutação da palavra, né? Que tinha um significado, né? Talvez um século atrás, e hoje em dia já tem essa carga, né, do proibido. Né? Qual é o nome daquele poeta português que falava muita palavra, muito sexo, muito... É um poeta famoso, antigo. Camões, não? Não. O Camões, não. É um que falava muito de sexo mesmo. Esqueci o nome do cara. É que o Camões não falava alguém de sexo. aí Eles não faziam sexo com Camões. Pô, depois eu vejo aí. Mas, cara, isso tudo aqui me fez refletir muito. Porque, olha só... Pode falar. Você estava falando da questão sexual, como o Sky falou, num sentido político e de conscientização, e o Sky falou que não é nesse sentido que ele pensa. Sim. E isso me fez pensar que realmente tem poucas bandas, ou sei lá, eu pelo menos só conheço os caras que falam disso de forma aberta. Me lembrei do poeta Bocage. Bocage. Você sabe por que eu me lembrei agora do Bocage? Porque foi a última vez que eu tive com o Jardim Macalé. E o Jardim, no hotel, eu estava fazendo um show em São Paulo, o Jardim também, e a gente se cruzou no hall do hotel. Ele falou... Meu Bocage. Você estava falando das parcerias aí. O Silvio Rodolfo tem um programa na Rádio Roquete Pinto, né, que é uma rádio pública aqui do Estado do Rio de Janeiro, né? É toda sexta, das 2 às 3 da tarde. E a gente, obviamente, fez um programa especial para o Jardim Macalé, por conta do seu falecimento, né, que foi no final de 2025, ali em novembro, né? 28 de novembro de 2025. E aí eu botei no ar a música que você tem em parceria com o Jardim. Com o Jardim, que, na verdade, a letra chama-se Cogito, né? Cogito. O poema é do Torquato Neto e a música é minha. Né? Mas como o Jardim era muito amigo do Torquato e foi o cara que mais cantou o Torquato, eu pedi para ele fazer uma participação nessa música. E ficou lindo, né? Ficou bem bonita, cara. Bem bonita mesmo. Ficou lindo. E sobre essa questão das bandas, por exemplo, o hard rock é um gênero que fala muito disso, né? Da pegação e tal. E aqui no Brasil, realmente, eu sinto falta disso, de bandas que falem disso mais aberto, né? Você tem alguma memória assim, de alguma banda que faça isso aqui? Vocês têm? Sexo, de rock? Que fale de sexo, não no sentido político. Você conhece Velhas Virgens? Conheço. Bom, é verdade. Mas tem uma cantora também, a Kátia Jorgensen, não sei se assim pronuncia, que é dessa turma meio que tá ali, junto com a Blasfêmia e tal, dessas meninas roqueiras. A Kátia também tem um trabalho, além de só de ser cantora, ela não sei se é atriz ou dubladora, mas eu ouvi recentemente o disco dela. É um disco sobre pegação, sobre do ponto de vista da mulher. Tem uma música que Te Acho Feio, acho, que ela fala hoje vai ter, só que ela fala ela fala, hoje vai ter. Depois ela fala, opa, hoje vai ter. Depois ela fala, hoje vai ter. Ela vai variando, assim, os tons da mesma mulher recebendo aquela informação. Mas eu achei um disco bem interessante, um disco recente que tem essa pegada da pegação, do sério, da cama, mas do ponto de vista da mulher. E assim, a gente trouxe o funk, mas assim, a gente se for mergulhar também no trap, no hip hop, e principalmente, e muitos hoje em dia fez. A própria Ebony, né, que é um fenômeno atual do rap, ela fala muito do sexo do ponto de vista da mulher, e da mulher dominando a situação, e do cara que chega ali e dá uma fraquejada, e ela já passa pro outro, porque o cara tem uma coisa de bem interessante, assim, que eu acho que tem o trap tem muito isso também, né? Eu não sei qual é o nome daquele cara que fez foi falando da torcida do Vasco, Flamengo, e vai falando cada coisa terrível, cara. É um garoto do trap muito famoso, falando das torcidas, assim. Sabe? Também porque é uma leva que tá vindo aí desses caras aí, né? Mas que bom também que tá vindo. Mas assim, a gente falando, vou voltar mais uma vez aqui na questão da função social do funk. E não existe um perigo, porque, assim, lógico que é importante, assim, ao meu ver, né, é importante esse rompimento de tabus para que as pessoas deixem de ser tão caretas, tão chatas, né,
com uma visão tão limitada. Mas eu não sei se essas obras, né, digamos assim, realizadas pelo funk, conseguiriam carregar esse fardo, né, de transgressor. Porque, não sei se elas têm um certo posicionamento raso, né, de uma visão sexual muito rasa. Assim, a gente analisando de fora, talvez, assim, uma questão antropológica, faça um sentido, mas ali, naquele meio, não tem uma opressão, você não consegue ver isso, uma opressão em relação à mulher. Eu acho que porque assim, você colocou uma coisa assim, mas será que o funk tem esse fardo? Eu acho que espero jogar esse fardo no funk, quem tem que esse fardo é o Estado. Quem tem esse fardo é a educação. Quem tem que estar nas comunidades levando educação e tudo mais é o dever do Estado. Não é o dever do funk. Não, de jeito nenhum. Não, mas eu entendi o que você falou, assim, porque eu entendo, a gente, de repente, sei lá, a gente vendo de fora o funk, a gente pode romantizar aquilo. Para começar assim, o funk é um produto, né? Ele é feito, né? Aquelas batidas são produzidas ali, e aí todo garoto ou toda mulher que está produzindo funk também sonha, se não está numa gravadora, que não é o caso mais hoje, mas de ter sua música ali virar uma trend, ou virar um hit do verão, ou tá nas listas dos streams, das músicas e tal. Mas na realidade dele, né? Eu acho que, porque eu acho que é isso. Eu acho que assim, o funk ele traduz aspectos da sociedade, né? Se o cara tá falando ali senta, chupa-chupa, não sei o quê, é porque o cara cresceu nesse ambiente onde ele ouve isso. Ele vai... A arte que você produz ela é uma consequência do mundo que você vive. Mas isso não pode ser uma perpetuação de uma deturpação? Pode ser uma perpetuação. Assim, eu não sei se pode, não sei se a palavra certa é isso, porque eu estou entendendo essa preocupação. Eu não tô falando do meu ponto de vista, eu tô provocando pra gente chegar em algum lugar. Não, porque assim, eu não tenho esse posicionamento conservador assim, mas eu quero saber. Não, é porque essa é uma pergunta, é um assunto delicado mesmo, porque ele pode cair numa coisa de moral e bons costumes, que eu sei que não é o caso, mas porque assim, se você pegar o funk, né, vamos lá atrás, né, o funk ele vem dos bailes blacks. É igual você pegar o rap hoje, né, que, por exemplo, hoje você tem muito MC que canta com banda. Antigamente era só o DJ e o MC. Mas não era porque o cara não queria ter banda, porque o cara não tinha grana para pagar os músicos. Quando o rap começa a ascender, ele começa a... Então, assim, a coisa do funk, o funk, de repente, ele começou até com um poder, com críticas sociais muito mais ricas, né? Quando você tem lá Eu Só Quero É Ser Feliz, Viver Tranquilamente. Isso, anos 90. Não é mais assim. Né? 89 ali, com o cara cantando na Feira Jacari. Na rua, na cidade, fui comprar um fogão, não sei o que, blá, blá. Sabe? Os funks sempre foram essas crônicas da periferia, das comunidades, né? Tá, então o cara vai cantando aquilo. Algum momento, aquilo vira música de programa de auditório. Algum momento, aquilo vai entrando nas festas dos playgrounds da galera. Algum momento, aquilo sai da marginalidade e vai... E se você parar para pensar, no próprio rap, né? Vamos pegar até o próprio rap norte-americano, né? Você tinha aquelas bandas lá do Ice Cube, aquela pegada mais rebelde contra o sistema, não sei o quê. Até que chegou a hora que apareceria o Puff Daddy, né, e o Smith começa a soltar rojão, aparecer com o carro fazendo assim, e o rap vira isso. Então, assim, essa mesma pecha que a gente olha pro funk daqui do Carioca também aconteceu com o hip hop norte-americano, né? E aí, de repente... Isso é um fato, mas o que isso tem a ver com a questão do... Você deu uma volta assim? Não, é porque assim... Não, é porque é uma pergunta difícil mesmo, né? Tipo assim, quais os caminhos que se pode tomar? Será que isso não é perigoso por um lado? Não sei, mas eu sei que assim, vai sempre refletir alguma coisa. Se tá sendo funk assim, é porque tem uma demanda para isso. Como essa demanda é criada e como essa demanda é sustentada e como é que se muda essa demanda? O que eu quero dizer é que a música do Rogério Skylab, eu sei que vem de uma cabeça que refletiu sobre isso e falou assim, tem uma crítica sobre aquilo. Falou assim, olha, por que a gente não pode falar isso? Né? O que tem de errado? Por que isso tem que ser tabu? Agora, no funk eu não vejo isso. Eu não vejo esse tipo de crítica. Ele fala assim, não, vamos falar porque é isso, a vida é isso. Então tem uma visão bem superficial. É bem superficial. Mas é bom, positivo isso, por ser superficial. Às vezes eu penso, quando você fala esse do funk da favela, aquela que é bonita, que a Abreu cantou ela, né? Fernanda Abreu cantou essa música, né? Eu só quero ser feliz, rap da felicidade. Isso é rapzinho, isso é funk, isso é funkzinho politicamente, não tem nada a ver com funk, porra.
o funk é negro mesmo, cara, entendeu? Então, um funk político, bonitinho. Aí a Fernanda Abreu cantou, é legal, é político. O funk não tem nada disso, não, cara. Não queira aprisionar o funk nessa questão do politicamente correto e tal. Não queira, Ativo, não. né? Não queira, não, cara. O funk é escroto mesmo, cara. Né? Eu acho que a liberdade e o poder do funk vem dessa escrotidão mesmo. Né? Inclusive musicalmente, né? Porque... Musicalmente. Você quer ver aquele americano? Aquele americano que está fazendo... que fala de nazismo? O Kanye West. Cara, o Kanye West é espetacular, cara. Genial, cara. Tem alguma pessoa mais genial do que o Kanye West hoje no mundo do rap, do hip hop? Do funk? Eu não sei, eu não tô a par da obra. Genial! Ele é um gênio musical, cara. Agora, ideias, eu às vezes, equivocadas, né? Sim, sim. Loucura. Sim. Mas musicalmente, cara, e é um dos caras mais ricos. Musicalmente, ele é espetacular, é um gênio, cara. É um gênio. Kanye West é um gênio musical. Agora, o prefeito de São Paulo não impediu ele fazer show aqui em São Paulo, né? Cortou, porque ele está falando de... Quem é o escroto? Quem é escroto é o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo. Esses é que são escrotos. Entendeu, cara? E o público querendo ver o Kanye West, cara, e porque ele falou de nazismo, porque ele falou, então não vai entrar no meu... Que ridículo. Como é escroto esse tipo de pensamento. Entendeu? A arte está além disso, cara. Entendeu? Então é isso. É tomar muito cuidado na hora de você querer politizar muito valores políticos, ideológicos. Tomar cuidado. A arte está... Cara, não censure a arte, não, cara. Não, de forma nenhuma. Até porque também, assim, né, cara, tem os valores políticos e tem sua prática diária, né? Assim, eu trabalho com evento há 22 anos. Pô, tem cara que tá fazendo produção comigo, o cara me liga domingo, meia-noite, para resolver coisa que ele poderia resolver na segunda de manhã, por exemplo. Ou, sei lá, o cara manda a foto dele para fazer o flyer segunda, 10 da noite, tá terça, 9 da manhã, e aí, já tá pronto meu flyer? Sabe? E aí o cara sobe no palco com uma placa pelo fim da escala 6x1. Aí eu falo, pô, meu irmão, tá me botando pra trabalhar 7x0 e tá aí. Ou seja, eu tive uma vez uma aula com o Rui Guerra, né? Ele falou uma coisa assim, ele dá valor de cinema, né? Então ele falou assim, eu vou ensinar vocês a fazer uma planta abaixo, os nomes que se dá para a posição da câmera. Na Darcy Ribeiro. Mas ele falou, a arte que vocês vão fazer, depois disso aqui, é uma escolha de vocês, porque a arte, ela vem das suas escolhas diárias, das suas escolhas sociais, políticas, religiosas e amorosas. Ele falou isso. E isso é uma coisa que me marcou, porque, sabe, você pode subir no palco cheio do discursinho, e quando sai do palco, você é um tremendo picareta, sabe? E aí é que a coisa... Então, se o cara tá lá fazendo funk de senta, chupa-chupa, porque é o que o mercado abriu para ele, é a possibilidade que ele tem, aonde ele vê que ele vai conseguir alguma coisa, sabe? E se o cara também é um garanhão, tá ali fudendo, eu não sei, sabe? Porque eu acho que a gente, às vezes, cai muito numa... Caiu, volta a coisa dos críticos lá atrás, de rotular, de julgar, de pensar, sem entender muito o contexto do que tá ali. Não tô falando que a gente também é um bando de alienado aqui, mas acho que é sempre importante a gente entender. Até porque é isso, né? A gente... É o que eu falei, uma coisa eu acho que você faz com 20 anos, outra com 30, outra com 40. Se você está envelhecendo, você está ali no mesmo lugar, ainda pegado aquelas coisas, de repente você tem que se rever, sabe? Se de repente você tem que ser... Né? Porque o tempo... por exemplo, eu sei que você tem uma criança, eu sei que, poxa, o ato de você ter uma criança com certeza mudou você em muitos aspectos, sabe? Você repensa até no que assiste, no que propaga, no que fala. Sim. Porque é isso, a gente vai vendo, né, quantas relações nós já tivemos, com quem a gente acessou, onde a gente já trabalhou, que tipo de chefe a gente teve, sabe? Todo dia a gente está aqui fazendo escolhas. A gente sai de casa, a gente põe para... Por que você gravou o Demitar no vídeo? Por que você teve... Você, por exemplo, faz aquele vídeo das músicas extremamente parecidas. Eu adoro, cara. Eu assisto com o maior sério, eu adoro. Legal. E assim, eu sei que tem coisa ali que você fala assim, porra, com certeza alguém pegou... E tem coisas que podem ter realmente nascido do espontâneo, coisas que são parecidas, mas que ninguém se falou e foram coisas parecidas. E tem coisas que podem ser realmente chupinhadas. Acho que, sei lá, também, né? Acho que a arte tem disso, né? A gente... Né? Eu concordo que a arte não deve ser censurada. E a arte,
ela tem... você faz o que você quiser. Tem muita gente que tenta fazer uma censura porque essa questão do entretenimento. A arte... tem a música como entretenimento. Hoje em dia, o público que consome música consome muito mais pelo entretenimento. E aí, o funk está nesse grupo, né, da música como entretenimento. Mas a música pode ser arte, e a arte pode entreter também. Sim, né? Tipo, sim. A arte ela é uma forma de entretenimento. Claro. Maravilhosa. Claro. E aí, você sai pro show para se divertir. Você não vai pro show para... Né, sabe? Você vai pro show para dançar, para conhecer alguém, para encontrar seus amigos, suas amigas. Porque assim, quando o Skylab traz essa coisa lá de São Paulo, porque tem uma coisa assim, se o cara quiser realmente falar, olha, a gente está preocupado em trazer um cara aqui que falou uma coisa do nazismo e a gente tem que realmente combater esse tipo de pensamento, e aí o cara tem um programa dentro das escolas para debater isso é uma coisa, isso é você realmente estar preocupado. Agora, o cara às vezes está mais preocupado com a especularização, com a quantidade de like que ele vai ganhar. Eu vou vetar aquele cara lá, aquele negão que falou de nazismo, só que, pô, o cara e vou mostrar que eu sou... Só que um dia desse o cara tava lá reclamando que a Sofia Chablau botou uma coisa de Palestina livre e tal. Aí você fica assim, pô, cara, sabe? Ou foram processar lá agora, 40 anos depois, foram processar os garotos podres, sabe? Quando o Papai Noel... Pelo amor de Deus, sabe? Então tu fala assim, cara, são esses... Cara, mano, vai fazer gestão lá do município, do estado, vai cuidar dos problemas reais que a sua cidade tem, que seu estado tem. Porque é isso, você fica... Tem que se lembrar, né? Acho que o exemplo máximo é o livro 1984, né? Que mostra um regime totalitário que nasceu a partir do momento que foram proibir o livro do Hitler. Então, assim, nasceram... Olha, vamos proibir o livro do Hitler, né? O livro do Hitler tem que ser banido. Aí foi dando uma merda atrás de outra e virou um regime totalitário. Então, assim, de boas intenções, o inferno tá cheio, né? Você tem que ter muito cuidado com esse discurso, né? Por exemplo, eu tenho meu outro campo, que são o campo dos quadrinhos. Eu adoro quadrinhos, né? Se você ler as histórias do Mickey Mouse dos 39, eu lembro de uma história que, assim, fulano não me chamou para posse dele, mas tudo bem, estou limpando minha arma e vou para lá. O Mickey Mouse fazendo isso. Aí tu fala, caralho, o Mickey Mouse limpando a arma na posse de um político. O que o Mickey Mouse vai fazer com essa arma na posse de um político? Porra, é uma história altamente, vamos colocar assim, errada. Mas ela tem que ser banida? Não, ela tem que estar disponível para você poder fazer a história, você poder estudar quadrinhos, estudar a história de diagramação, estudar narrativa, estudar tal... E você, se você vai lançar esse livro de hoje, você vai botar uma nota de rodapé lá, uma observação do editor, da editora, olha, esse livro foi escrito em tal ano, com esse tal contexto, que aí você consegue olhar uma obra e você consegue analisar. Uma coisa é você analisar, você ter a obra à disposição para você entender, pegar lá aquele filme lá, racista pra cacete dos americanos, Nascimento de Nação, sabe? Aquele que propaga coisa de escravidão. Você vai queimar? Não, você tem que estar, ver para você ver. E que até acha já esteve a serviço de coisas bem bizarras, né? Mas você tem que estar lá para ver aqui, entender aquilo. Você simplesmente censurar, banir alguma coisa, não acho que é um caminho que nunca deu certo. Por isso que essa cultura do cancelamento é uma cultura que eu sempre achei muito perigosa, sabe? Porque ela é até punitivista, sabe? Porque ela não te dá umas... Porque assim... Mas aí o cancelamento não é feito institucionalizado por tipo... que nem proibir. Você fala, vai proibir tal obra, né? Mas ela alguém quase parte do de poder uma... público que tem o poder de proibir. Mas a cultura do cancelamento, ela parte... é pulverizado. Não, eu sei, mas ela parte quase do mesmo instinto, assim, de você... É algo difuso, né? Mas aí assim, porra, por exemplo, sei lá, o Rafael falou uma merda aqui no ar. Aí tu fala, porra, vou cancelar. E o outro cara fala, porra, até que eu acho que o cara... Mas, pô, já que tá todo mundo cancelando também, não vai pegar mal pra mim também. A galera vai na onda, né? Vai na onda, exatamente. Sem refletir um pouco, porque é isso, cara. Sei lá, por exemplo, fazer um programa ao vivo. Quantas coisas de maneira você não pode soltar num programa ao vivo? Sabe? Você vai fazer uma... Enfim, cara, as pessoas são falíveis. As pessoas, são falíveis e B, são passíveis de mudança. Eu acho que esse que é sempre o ponto. Sabe? Se você acredita nas pessoas, você fala, cara, a pessoa pode fazer uma... E muitas vezes também são mal interpretadas, né? Às vezes a pessoa fala uma parada assim... numa situação, num contexto, ou pensando em uma coisa, ela se expressa mal, pode ser a culpa dela também. Se expressou mal, ela não quis dizer aquilo, mas falou uma merda, e depois, para voltar atrás... Mas é por isso que o papo é sadio, né? Você tem um papo, é um lugar onde você pode expor suas ideias, você refletir, você retornar alguma coisa. Sim.
Se você quer, por exemplo, eu sei que a gente faz aqui um podcast desse que gera vários cortes. Sim. Mas se você é uma pessoa que só se informa de cortes... Sim, tem sabe? muito, né? Você sabe, você... Vai pegarem essa fala do Sky aí, fazerem um corte e botarem fora de contexto. É o que mais acontece. Entendeu? Então, assim... Mas, pô, cara, vou falar tanta coisa aqui que agora, porra, peraí. O papo deu 360, já deu caraca, meu irmão. Eu Eu vou ter que fazer essa pergunta pro Sky, porque o Sky, ele participou meio como um Nostradamus da parada. O Monark foi cancelado e você avisou isso. Você falou, galera, vocês têm que ter uma responsabilidade aqui nessa porra. Porque é isso que eu quero dizer. Um podcast nosso aqui, né? Dependendo do que eu vier a falar, eu posso responder pelo que eu estou falando. Sim. Né? Claro. Né? Porque eu estou falando como cidadão, como Rogério. Aí é a diferença do eu poético. No eu poético, você não pode censurar a arte. Entendeu? Você não pode censurar a arte, porque quem é que está falando aquilo? Quem está falando aquilo é o compositor Rogério? É o cidadão Rogério? Né? Ou será que o Rogério pode estar botando a máscara de alguém e está tentando falar por ele? E aí, quem é o responsável? Sou eu? Ou é eu que me travesti de um personagem político e comecei a falar algumas coisas? Tá entendendo? Então, é muito complicado censurar a arte. É muito complicado. Porque você não sabe quem é o responsável por aquilo. Até o criador daquilo, é complicado você responsabilizar o criador daquilo. Porque pode ser que o criador está se travestindo de uma outra personagem. Eu sempre conto esse livro do Machado de Assis, Memorial de Aires, em que o narrador é o Machado de Assis, quem está escrevendo ali é o autor, ou o narrador está travestido de um personagem aristocrático, né? A aristocracia rural do século XIX. Está entendendo? Então, não é o outro. Então, há uma diferença entre autor e narrador? Pode haver diferença entre autor e narrador. Como é que você vai responsabilizar, dentro desse contexto, uma pessoa que escreveu determinada música? É complicado. Né? Então, o campo jurídico ele é extremamente complicado a atuação dele num projeto artístico. Né? Teve aí um camarada do funk, não é o Penha, não é o Renan da Penha, é um outro. Pose. Exatamente. Que o delegado começou a falar da música do cara. Mas ele está falando aqui, está aqui da música, está na letra. Isso é um perigo. O delegado não tem que falar nada sobre a música do cara, entendeu? O delegado tem que falar assim, sobre a atitude do cara. Se o cara está lá traficando, ou sei lá o que ele está fazendo, aí sim. Mas o delegado, esse é o perigo da justiça, do campo jurídico, querer interferir na questão artística. Na letra ele diz... Ele pode dizer na letra, mas não ser aquilo ali. Você vai perder um ator porque o cara interpreta o vilão. Exatamente. Eu vou destruir o mundo. Todo filme da Marvel, vou destruir o mundo. Não, o cara quer destruir o mundo. O cara disse que destruir o mundo, vão prender. Essa é a diferença do monarca. Uhum. Quando o monarca fala aquilo, ele está falando, ele está num podcast aqui. É como eu que estou falando aqui. Eu vou responder pelo que eu estou falando. Sim. O monarca teve que responder pelo que ele falou ali. Quer dizer, menos juridicamente do que uma reação. E aí que vem essa questão do cancelamento. Né? No meu livro, Lulismo Selvagem, eu tenho um determinado capítulo que eu falo, na época, em 1950, num estado americano do interior, que o preto não podia sentar no ônibus. O preto não podia sentar no ônibus. Até que um dia um camarada sentou e bancou aquilo e houve um trelelê do cacete. E o que os pretos americanos começaram a fazer? Começaram a cancelar, bloquear aquela empresa de ônibus ali. Entendeu? Moral da história, no final das contas, daquela luta jurídica,
eles avançaram. Né? Então, a importância do cancelamento, quero dizer, do bloqueio ou de uma empresa, como que se chama isso? Bloquear o boicote. O boicote é fundamental. Sim. O boicote ele pode estar a favor da esquerda. Sim, o boicote é importante. Sim. Porque o boicote tem um certo parentesco com cancelamento, não é isso? Tem um certo parentesco com cancelamento. Então, assim, em si, o cancelamento não tem nada de errado. Entendeu? Ele pode... e o que aconteceu com o Monark foi isso. Mais do que juridicamente, o que aconteceu com o Monark foi uma reação da sociedade. A gente pode pensar uma reação da sociedade civil através da internet. Rede social é importantíssimo. Né? Sim. Você sabe disso, né? Sim. Rede social é importante. Essas estrelas que ficam falando mal de rede social, é terrível isso, né? O pessoal Caetano ficam... Não, eu acho que se tiver que processar, porque fez um crime lá, ele injuriou, tudo bem, você pode processar o cara, mas a rede social em si é importantíssima. A rede social é importantíssima. E, nesse sentido, eu vou na contramão dessas grandes estrelas. Sabe por quê? Para as grandes estrelas, a rede social é ruim, porque a rede social adquiriu uma força e uma liberdade de expressão que, antigamente, a indústria cultural... Centralizava? Não. Como se protege? Protege, criava um cinturão. Criava um escudo? Um escudo. Um domo, né? O cara era meio intocável. É intocável. Isso? Tipo o Roberto Carlos. É intocável. Entendeu? Então o camarada poderia até odiar o Roberto Carlos, não tinha nem como falar. O Roberto estava protegido pela indústria cultural. Com a rede social, acabou isso, cara. Daí porque as estrelas sentem-se muito mal com as redes sociais. E vão falar sempre mal das redes sociais. Claro que as redes sociais estão cheias de hater. Eu estou cercado de haters. Não, eu falei. Eu sei disso. Mas eu em falei momento algum eu vou falar mal de rede social. Momento algum. Rogério, eu falei a questão do cancelamento porque eu acho que o Rogério, obviamente, tem uma história com o circo muito longa. Em algum momento eu comecei a programar os shows do Rogério no circo, mas antes eu tinha programado feito com a Jussá, com outros produtores do circo e tal. E eu acho que a primeira foto que eu postei com o Rogério assim no meu Instagram, alguma coisa, eu vi alguém falar assim, mas ele foi no Danilo. Aí eu falei, porra, mas e daí? É isso, pra mim, o ponto do perigo é esse. Ideológica. A coisa do cancelamento pra mim vem desse ponto. A pessoa fala assim, que se você parar pra pensar, a gente tava conversando sobre isso mais cedo, fala, cara, eu tenho que aproveitar todos os programas que abrem espaço para eu falar da minha música. É claro. Ô, assistente, aparece aí. A câmera tá ali, aparece aí. Por que fica esse negócio de você aparecer? Vai, fala aí. Pô. Beleza, pronto. Pronto, pô. Esse negócio que tem que ser tudo, pô, né? Mais orgânico. Isso aí. Pô, cara... Caramba. Agora, o que aconteceu com o Monark ali foi uma reação das pessoas. Sim, isso aí. E aí o pessoal que patrocinava e tal também quis tirar o gol por fora. Não foi nem uma questão do Estado, entendeu? Foi uma questão mais social. Da sociedade civil. A sociedade reagiu ali. A sociedade reagiu. Sim, caramba. E o que eu acho mais incrível disso tudo é você, na época, ter ido lá e falar, vocês têm uma responsabilidade. Eles, não, que isso? Tem, porque eles defendem que o podcast é um papo de botequim. É botequim. E eu falo, não, botequim você está falando para 3, para 4 pessoas. Aqui tem uma porrada de gente lá fora vendo. Então, tem uma certa responsabilidade. Com marcas avalizando aquilo ali e tal. Tem uma certa responsabilidade do que você está falando. Dizer que é um papo de agora, como é muito leviano. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. E nunca vou aceitar nenhuma espécie de censura à arte. Sim. Muito menos a esse rapaz que é... Kanye West? Nazista. Kanye West. Jamais! Não, foda-se! É um grande músico. É um músico genial. Entendeu? E o camarada impede. Já tinha até vendido, já estava se vendendo ingresso dos caras. O cara proíbe de fazer show. Porque ele falou de Hitler, falou isso, falou aquilo. Mas aí não era uma questão ideológica do prefeito, né? Era uma questão política mesmo. Era uma questão para ele falar assim, olha, se eu colocar, eu posso ter consequência, né? Então, ele foi muito conservador nessa contratação,
justamente para não sofrer um revés político. Não estou dizendo político institucional mesmo. Né? Daí a pessoa, olha, você foi o cara que trouxe aquele cara lá. Eu acho que é nesse sentido. Agora, as pessoas, em relação ao fã que cancelam o artista, muitas vezes não pelo discurso que ele faz na obra, mas por aquilo que ele professa para ele mesmo. Então, às vezes, tem um artista que fala sobre A. Estão botando uma pesadelo no microfone. Tem um artista que fala sobre A, mas que ele pensa outra coisa, né, sobre questões políticas, que ele não professa na música, e esse artista acaba sendo objeto de uma ojeriza de parte do público por causa desse posicionamento. Né? Então, isso eu acho de uma pequenez muito grande do público, de parte desse público, que não separa, né, o artista da obra. Às vezes o cara tem uma obra que é muito apreciável. Vou dar um exemplo. No Circo Voador, o Lula estava preso. Lá em Curitiba e tal. Foi o único momento eu cantei uma música do Júpiter Maçã, Marchinha Psicótica, do Dr. Sup, e aí, cantando no final da música, eu grito Lula livre. Livre, né? Porque ali era um momento assim. Mas eu diria para você, viu, Lencinho, que foi o único momento na minha vida, num show meu, você levantou que eu faço uma posição política, assim, entendeu? Porque, por exemplo, a questão do Nando Reis falando fora Bolsonaro, né? A questão do Ira, por exemplo, eu acho aquilo ingenuidade, total ingenuidade. Você está fazendo um show para o público, entendeu? Para uma massa de pessoas. A ideia de público, a ideia de massa, é justamente a mistura de todos os credos possíveis. Massa é o contrário de bolha. Sacou, cara? Eu sempre... Sabe, Lencinho, eu frequentava, na época, o Jô Soares, no início da minha carreira, porque eu tinha essa ideia. Eu quero falar para a massa, eu quero falar para o público. Eu não quero falar para a bolha. Eu quero falar para o público. Por isso que eu frequentava o programa do Jô Soares. É engraçado você falar isso, porque tem uma coisa que eu sempre vou, quando eu vou nessas feiras de música, eu falo para a galera, que assim, a gente vive um governo, né, que fala muito dessa questão de a gente tem que unificar o país. Aí eu sempre falo assim, quer unificar o país? Promove show. Promove show, sabe por quê? Porque o show é o lugar que você está ali, você tem que estar do lado de uma pessoa. Você não para pra ver um show, eu vou ver o show do Rafael. Aí eu tô do teu lado e vou falar assim, aí, cara, tu votou em quem, hein, cara? Você vai só pra ali esperar o show começar, sabe? Quando você promove um show, você promove a cidadania. Você promove a integração de pessoas que estão ali com a finalidade da música. A música une as pessoas. A música é a interseção. Você pode ter votado em ela, pode votar em ela. Claro que, às vezes... A poesia que vai ser apresentada, a arte que vai ser apresentada, pode ter um lado mais... e que pode desagradar certos lados, mas o conceito de unir a pessoa... Porque, para mim, quando a gente faz show, a gente trabalha isso de cidadania. A gente faz as pessoas conviverem juntas. Você tem que estar ali durante 2, 3 horas do lado de uma pessoa que você não conhece, convivendo com ela. Você promove segurança pública, você está botando muita gente para se locomover. Então, as áreas que estão mais vazias... E, obviamente, você promove toda uma economia informal. Por isso eu sempre falo, quando a gente promove um show, cara, que a gente promove um show não é só o artista que está no palco que ganha. Primeiro, você tem toda uma cadeia de pessoas que trabalham dentro de uma casa de show, como o Circo Voador, por exemplo, sabe? E, pô, como eu tô ali há muitos anos, cara, eu fico feliz de ver aquele cara do bar... Fora do eixo foi importante, né? Nessa hora, né? A coisa da cultura com a melhoria da vida das pessoas. Porque eu fico feliz quando o cara que tá lá no bar do circo há 5 anos conseguiu juntou dinheiro, construiu a varanda dele, comprou um carro, concluiu sua formação universitária, Você tá há quanto tempo no circo? 22 anos. Você não estava na época do Conde? Não. Ali eu estava começando. Eu estava lá. Tava no dia, né, cara? Como é que conta pra gente? Isso foi um episódio foi no Ratos Porão, né? Ratos Porão e Garotos Podres. Garotos Podres. E a Serial Killers? Não sei. Os caras serial... Não sei. Eu sei que o Conde resolveu aparecer lá e o público não curtiu muito. Conde que foi nomeado pelo... César Maia. Bom, só para explicar aí para os mais novinhos que estão ouvindo, né? Em 1996, o Circo Voador foi fechado, né? O prefeito na época, então, era o César Maia. Teve uma eleição na época, o César Maia, não sei se ele já tinha se reeleito ou não podia reeleger na época, mas ele promoveu o Conde, né?
que era um arquiteto, já até falecido, né? Ele foi, aí elegeu o Conde. Aí o Conde, só que o Conde deve ser muito mal assessorado, né? Porque aí o Conde resolve comemorar a sua vitória num show do Circo Voador de Ratos de Porão e Garotos Podres. E aí ele me chega lá, o Conde, né, com uma Comitiva lá dele. não, aquelas bandas, uma brass band, tá. Uma banda marcial, assim, tocando essas maravilhas. Pô, todo mundo de preto. E ainda teve um fato que essa comitiva ainda atrasou o início do show do Ratos de Porão. Então deixou a galera mais fula, né? Então, assim, caraca, bicho. E na época também que punk, todo mundo na época ali ia pra Cuninha, aí vai o cara lá comemorar no show punk no Circo Voador. E aí a galera ficou muito, desculpa, a portuguesa ficou muito puta da vida, começou a jogar lata no cara, garrafa, sai daqui, fora, ele entrou no carro, saiu batido e foi chorar direto no colo do César Maia. Isso foi no final de semana. E aí, qual foi a consequência? O circo foi fechado, e fechado de forma totalmente arbitrária, assim. Na segunda já estava vedado com aquelas listas amarela e preta, né? Porque não foi nenhuma coisa assim, olha, vocês, sei lá, a eleição na época era em novembro, assim, vocês podem concluir 2 meses de show para vocês cumprirem todos os contratos que vocês têm, depois vai encerrar as atividades. Não, foi uma coisa assim, no dia... Então, os shows foram cancelados, pessoas perderam emprego, enfim, uma merda geral, né? Todo mundo que vivia daquilo ali na época se ferrou. E aí a Maria Jussá, que é a diretora do circo, ela começa uma campanha. Primeiro ela faz o projeto de tentar fazer alguns shows para promover a reabertura. SOS Circo Voador, que ela faz nos Arcos da Lapa, faz na Cantareira, faz na Quadra do Salgueiro, e muitos artistas bacanas apoiam. O Paralamas fez sucesso. O Paralamas já fazia sucesso, mas o Paralamas fez o seu beneficente, o Skank, Jorge Benjol, o Planet Hemp. O Skank tem uma história, inclusive, interessantíssima na época, né? Que eles são mineiros, né? Os shows eram aqui no Rio. Eles vêm, a Jussá faz um cheque para pagar pelo menos a passagem, a estadia, né? Eu lembro até que é um cheque do Banerje, né? Que era o banco. E aí ela dá o cheque para os meninos, eles vão embora, na época meninos, né? Eles vão embora. E aí, dias depois, ela recebe um envelope enviado e era o cheque rasgado deles falando assim, olha, toda ajuda para o Circo Voador, a gente não quer o dinheiro de vocês nesse momento, porque vocês sabem que tudo que vocês precisam. E aí a Jussá ela processa a prefeitura na época, quando ela abre um processo contra a prefeitura do Rio de Janeiro, que esse caso vai parar no STF, e o STF dá causa ganha para a Jussá. E aí a prefeitura é obrigado a abrir o circo, reconstruir o circo. Por que a prefeitura foi obrigada a reconstruir? Porque a prefeitura impediu de se tirar a lona, a arquibancada, os ferros. Se de repente aquele material na época fosse tirado e fosse devidamente armazenado, poderia até ter durado o tempo. Mas não, ficou tudo no tempo, ali sem manutenção. E aí a prefeitura é obrigada a reconstruir. E quem era o prefeito na época que reconstruiu o circo? César Maia, que inclusive na época usou o Circo Voador do programa eleitoral. Olha, estou aqui devolvendo o Circo Voador para César. Pô, mas tu que fechou, caramba, o que você está devolvendo? Mas é isso, aí tudo isso por causa do... O cara fechou, o cara abriu. O cara fechou, o cara abriu. E foi para a televisão e falou, olha, eu estou abrindo. E tudo isso por causa da vaia do Conde, que não levou na esportiva, né? O Conde cancelou, a cultura de cancelamento começou com o Conde cancelando o Circo Voador, olha aí. Caraca. Cara, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você é músico há anos, aí você ainda pega CDs e músicas e vai descobrir coisas novas, assim? Sim. Ou... Sim. Hoje em dia, o tempo das pessoas está cada vez menor, Sim. né? Que loucura isso, Sim. né? Mas, enfim, não é desculpa. Hoje você tem toda a rede social, toda a internet para você descobrir músicas, né? Que na década de 80 você tinha que para conseguir um disco importado. Nossa! Era uma até viagem. Até nacional, né? Até algumas coisas foram na realidade. Né? Hoje não tem mais razão de você... Está tudo ali exposto. Mas, ironicamente, nesse momento é um momento de ausência de tempo, né? As pessoas não têm tempo. Sim. Mas você ouve coisas atuais ou você se pega ouvindo coisas novas, antigas, assim? Porque esse é um debate que a gente tem muito, que sempre dá para conhecer coisa nova dos anos 80, 90, né? Porque tem muita coisa boa. Eu tinha um podcast... que eu fazia com o Marcos Lacerda, um sociólogo, e a gente esse podcast ainda está disponível no Spotify, sabe? Uhum. Spotify. Que a ideia era analisar a música brasileira
música brasileira é MPB, mas uma música brasileira de um modo geral, não MPB como gênero, sabe? Tem ali Criolo, tem ali os Racionais. Então, o primeiro episódio desse programa foi com os Racionais, né? Foi com os Racionais. E aí a gente foi analisando. Cada episódio era um disco, um determinado disco de um determinado artista. E assim a gente foi fazendo. Passamos por uma gama imensa de artistas contemporâneos, entendeu? Então, assim, foi uma época que eu ouvi muita música, porque cada semana eu tinha que analisar um disco diferente de um determinado artista e tal. Então passamos por muita gente. Passamos por Lucas Santana, Otto, Céu, Tiago Amude, uma gama imensa de música brasileira. Né? Bacana. Não, eu estou perguntando isso porque a gente está chegando ao final e a gente sempre faz aqui a indicação da semana. Então, eu queria saber de vocês aí indicações, uma indicação, na verdade, né? Uma indicação para a galera conhecer uma coisa nova aí. A gente sempre faz esse quadro aqui no podcast. Bom, eu poderia indicar um dos músicos. A gente fala tanto de música brasileira, vou falar de um músico nova-iorquino fundamental, em que eu tenho ouvido muito ele e faz parte assim da minha música. Eu absorvi muito ele. É o John Zorn. O John Zorn, para mim, é de uma importância muito grande, né? E ele é um músico, ele é judeu, né? E ele fez todo um trabalho com música judaica, sabe? Falando dos anos. Ele tem uma discografia imensa também. Chega a ser maior do que a do Frank Zappa. Frank Zappa já tinha uma discografia imensa. O John Zorn chega a superar a quantidade. Talvez porque ele esteja vivendo num mundo em que o disco se produz com mais facilidade. Né? Sim. Provavelmente. Então, a sugestão que eu dou é John Zorn, sabe? E eu fiz um disco, trilogia do fim. Não, Caos e Cosmos 3 é muito baseado no John Zorn. Entendeu? Legal. Então, para mim, é maravilhoso. Vai lá, Lencinho, joga o teu... Bom, fora o Rogério Skylab, que seria a minha dica, eu vou citar a Sofia Chablau, que eu falei aqui. A gente falou um pouco. Ela já fez circo? Já, ela abriu a noite do Bala Desejo. Ah, tá. E aí ela tem 2 projetos, quer dizer, ela tem muitos projetos, mas ela abriu com... Que, na verdade, eu vou dedicar o Sofia Chablau, uma enorme perda de tempo. Acho que também tem a ver com sonoridade que vocês falam bastante aqui no programa, e que eu acho uma banda bem interessante, eu acho o vocal dela interessante, eu acho que eu fiz recentemente participei de uma curadoria de bandas. Eu acho interessante ver uma juventude, vamos colocar de 18 a 30 anos, né? Uma juventude bem expansiva, mas o quanto muita galera bebeu nessa fonte, que é do Bugarins, do Terno, né? Que são bandas que estão completando... O Terno parou umas 12, 15... Enfim, aparecendo no cenário de 2015, 2016, e uma juventude também sendo influenciada pela sonoridade da Ana Frango Elétrico. Então, eu acho que a Sofia Chablau, ela soma um pouco essa sonoridade do enorme... Quer dizer, esse trabalho dela, a Sofia Chablau, é uma enorme perda de tempo. Ela e a banda, né, que não é só ela, os músicos também fazem parte da autoria, dos arranjos. Eles conseguem unir essa sonoridade um pouco do Terno, um pouco da Ana Frango Elétrico, mas também flerta com coisas mais antigas. Então, eu acho uma banda bem interessante. Já está com 2 ou 3 discos lançados, eu acho que já dá para ouvir. E por acaso... Falando do Sofia Chablau é uma enorme perda de tempo. Eu acho uma figura bem interessante. Legal. Show. Eu indico a banda Focus, é uma banda holandesa, se não me engano, que é de rock progressivo, dos anos 70. Que é muito legal, mas assim, é pouco conhecida do público atual. O pessoal lembra do Led Zeppelin, do Black Sabbath, do Deep Purple, mas o Focus acaba sendo esquecido. Né? Até do Jethro Tull lembram, mas não lembram do Focus. Então, fica a dica do Focus. Tem uma música chamada Ocus Pocus, que talvez seja a música mais conhecida, que entrou num filme do José Padilha, que é um remake do Robocop, lá de 2014. Sim. Mas o diretor brasileiro, né, o diretor de Tropa de Elite, desse filme botou essa música. Eu não sei se foi ele que botou, mas essa música tá lá e, pô, sensacional. Essa música é demais. E a banda é muito boa. Foca no Focus. Legal. A minha indicação aqui vai pro Cobra Spell, que vai tocar no Bangers, sabia? Vai tocar no Bangers. Bangers Open Air, vai? Eu vou estar lá. Também vou estar lá. Uns 3 dias. Bangers Open Air. Vou indicar que o Cobra Spell tá no casting.
E é isso, galera. Esse foi o papo aqui com o Rogério Skylab, Lencinho. Pô, valeu aí, Não, brigadão. peraí, antes eu quero só fazer uma obrigado. colocação. Quer dizer que eu tô feliz de estar aqui hoje, porque eu gosto muito dos conteúdos que vocês criam. Eu acho que a internet é um lugar de muita repetição de coisas, e vocês são pessoas que eu vejo fazer coisas diferentes. Então, um dos motivos de... Quando o Rafa fez o convite de estar aqui, foi muito esse. Então, eu queria muito agradecer o convite, a oportunidade de estar com o Rogério Skylab. Um cara que eu admiro muito, um cara que, tem muita história com o Circo Voador. Com Fico certeza. muito feliz com os shows dele no circo. Então, que o lado A seja cada vez mais A aí pra galera. É isso. Valeu, cara. Brigadão. É isso. Segue a gente. Segue Rodrigo. Segue Rogério Skylab, Lencinho, Rafael Voador. Casoto, Circo Voador. E é isso. Se inscreve aqui, ó. Lado A Podcast. Valeu.